mesma interação aqui do momento. Só explicando aqui, José Fabiano levantou a mão. A gente vai fazer a seguinte dinâmica. Vamos fazer uma breve apresentação, né, falando um pouco sobre o selo e do encontro. Em seguida, a gente vai para o edital, vai seguir o edital e depois o formulário. E abrimos para as perguntas. E aí vocês vão perguntando e quem tiver aqui, o pessoal que é Sandra, Rafael ou eu mesma, a gente passa aqui as respostas, tá bom? Para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gostaria, primeiramente, parabenizar por essa iniciativa, o Encontro Estadual do ODS 2023, e que Nossa Senhora Divina Pastora, Padroeira do Estado de Sergipe, nos ilumine e proteja todos nós nesse Encontro Estadual do ODS 2023. Então, todos convidados para a grande peregrinação, no dia 17 de outubro, em Nossa Senhora Divina Pastora, Padroeira do Estado de Sergipe. Um abraço a todos. Um abraço, José Fabiano. Um abraço também. Parabéns, é uma festa linda, realmente. E tem, assim, além da simbologia católica, né, ainda tem as ações por trás de todo o evento, né? Inclusive, nós já temos a renda irlandesa. Na Câmara Vereadora. Sandra, a gravação ela já iniciou, então sinta-se à vontade para iniciar a live. Pronto. Boa noite, pessoal. Quero agradecer por vocês estarem aqui nessa live para tirar dúvidas sobre o selo ODS e o prêmio ODS 2023. E vamos começar falando sobre o Movimento Nacional ODS, esse movimento nacional que existe desde 2004, quando a gente trabalhava com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e a partir de 2015, né, adotou a Agenda 2030, para trabalhar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós estávamos agora, ainda há pouco, conversando com Elza, de Teotônio Vilela, né, em Alagoas, e ela estava falando sobre o município dela que está subnotificado no programa Cidades Sustentáveis. E eu falei, a falta de conhecimento com relação aos ODS, como usar em suas ações, faz com que você fique desconhecido o seu trabalho, o seu projeto e tudo que você faz por um mundo melhor. Então, esse prêmio, ele vem exatamente para isso, para coroar todo o trabalho que é desenvolvido por instituições, organizações governamentais, do governo federal que atuam em Sergipe, do governo estadual que atua em todo o estado, e instituições também federais que atuam no estado de Sergipe, assim como órgãos estaduais, instituições municipais, órgãos municipais, pessoas físicas, academia e todo mundo sem deixar ninguém para trás. Esse é o nosso lema. Então, nós premiamos todos aqueles que estão habilitados a concorrer ao selo ODS e ao prêmio ODS. Aí vocês perguntam, então eu me inscrevo e vou ganhar o prêmio? Espera aí, não é bem assim. Como nós temos um número muito grande de inscritos todo ano, a gente vai passar por um processo seletivo. Essas pessoas passam por um processo seletivo. Esse processo seletivo, nós vamos ter, esse ano, as pessoas que vão fazer essa seleção são do Movimento Nacional ODS de São Paulo, do Movimento Nacional ODS do Rio de Janeiro, do Movimento Nacional ODS de Santa Catarina, do Movimento Nacional ODS do Ceará
e do programa Cidades Sustentáveis também, que vai fazer essa seleção, nos ajudar nessa seleção. Então, atentem para as informações que nós vamos passar hoje aqui, porque você pode se inscrever e não ficar habilitado, caso fique faltando alguma informação. Então, todos que forem habilitados irão para essa comissão que fará a seleção dos mais. E eu espero que vocês que estão aqui sejam contemplados, espero muito, porque é um trabalho que eu sei que é anual, às vezes até vocês já desenvolvem há muitos anos, e aí precisam desse reconhecimento. Esse reconhecimento é um estímulo que vocês terão para continuar desenvolvendo os projetos e falando em sustentabilidade, falando nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, vamos iniciar apresentando. Rafael, fala um pouco sobre você, Isabela, depois, que a Isabela vai continuar, né? Que vai abrir aí o arquivo para poder a gente começar a falar sobre o edital. Pronto, primeiro você, Rafael. Tá, então aqui a gente está iniciando a nossa live. Boa noite a todos, tá? Me chamo Rafael, sou coordenador de mobilização do Movimento Nacional ODS aqui em Sergipe, representando aí a nossa comunidade sustentável, tá? Em busca aí das metas, das 169 metas, né? Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é uma grande oportunidade, tá? Para as organizações sociais serem reconhecidas, estarem levando um selo, participar dessa seleção. E a outra oportunidade que a gente também está deixando para vocês é de abrir o espaço para tirar as dúvidas, de como se inscrever, de como entender o processo, todas as informações que constam no edital, o preenchimento do formulário, e quais são as etapas que vocês devem percorrer para conquistar o selo. Então, o momento é esse, tá? Para que vocês possam estar tirando as suas dúvidas. E eu passo a palavra para a Isabela para iniciar, tá? A nossa live, a parte principal aí da live, né? Para tirar dúvida com o edital. E depois a gente passa para entender um pouco o preenchimento do formulário. Tá? A Isabela, está com você a palavra. Olá, gente, boa noite. Antes mesmo que eu fale, porque eu vou dar sequência, eu gostaria que Jorge, se ele estiver aí, para ele se apresentar para vocês, antes que eu comece a apresentar aqui as etapas, né, o edital. Jorge? Aproveite o momento para se apresentar para o pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa aí, mas tô dirigindo, né? Tô voltando para casa agora, tô chegando em casa e dá boas-vindas, né, a todos. Então, esse é um momento ímpar, é um momento que a gente pode tirar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que tá melhor, né? Pronto, que eu consigo, que a gente vai conseguir tirar as dúvidas de todos. E é isso, no mais, estou aqui para somar também, fazendo parte da coordenação, junto com o pessoal. É muito bom saber, Sandra, que agora a gente vai poder contar com pessoas de outros estados, né? O exemplo disso é Elza, que está aqui para somar também. E no mais, né, estou à disposição de todos aí, né, junto com nossos colegas, para poder tirar dúvida aí, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui para poder chegar em casa e para acompanhar a live. Obrigada, Jorge. Obrigada, gente. Eu sou Isabela, coordenadora de projetos, tá? Cheguei aqui ao movimento com o apoio e a ajuda de Sandra, né? Foi ela que me apresentou ao movimento. E hoje eu fico muito feliz com o trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu consegui juntar o trabalho com os ODS e a educação, tá? Então, a área que eu venho atuando hoje é essa. Eu vou apresentar aqui a tela para a gente começar com o primeiro passo, de fato, para concorrer ao selo,
tá? Vou apresentar a tela e, Sandra, você pode me dizer aí se está tudo ok, tá? O primeiro passo para a gente entrar, né, para vocês conseguirem concorrer, é fazer parte do Movimento Nacional ODS. Vou colocar aqui no chat, tá? O link do site. Temos também um grupo de WhatsApp, né, no qual os signatários, eles fazem parte, é um grupo que ele tem vários administradores, porque todo mundo é bem-vindo, né? O nosso lema realmente é não deixar ninguém para trás, né? Trabalhamos dentro dos princípios dos ODS, então todo mundo é bem-vindo, tá? Então, esse grupo, eles partilham as atividades, as práticas que são realizadas, é lá que também formam-se as parcerias, né? Você vê o trabalho de outra instituição, de uma pessoa física que desenvolve um trabalho, se você acha que pode apoiar, então, lá é o espaço em que nós fazemos essa partilha. Então, o primeiro ponto é o nosso site. Quando você vem em nosso site, já vê logo aqui no topo, ó, faça parte, né? Então, só consegue concorrer ao selo quem faz parte do movimento como signatário. Se não for signatário, não consegue concorrer ao selo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando você clica lá, aí você vai vendo mais o site, quando você coloca lá, saiba mais, aí vem todos os detalhes. Se você descer mais um pouquinho, já tem um hiperlink para o nosso encontro estadual, que é o próximo passo que eu vou fazer. Então, eu vou seguir aqui, ó, no Faça Parte. Quando você abre no Faça Parte, tá aparecendo aí, Sandra? Tá aparecendo. Pronto. Veja como aderir. A adesão ao movimento, ela é realizada em 3 passos. O primeiro passo é você conhecer, né, os benefícios e os nossos compromissos. Então, vocês abrem lá, vê os benefícios e os compromissos, e a política de privacidade. O segundo passo é o preenchimento do termo de adesão. Temos aqui 2 termos de adesão. O primeiro termo é um termo de adesão para organizações, né, pessoa jurídica. O segundo termo é o termo de pessoa física. Então, são 2 inscrições diferentes. São 2 termos diferentes. Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem como vem o termo. Eita, eu vou ter que colocar para apresentar novamente. Deixa eu colocar aqui, vou parar a apresentação e vou colocar novamente, porque eu coloquei uma guia, tá? Tela inteira. Pronto. Esse é o termo de adesão. Quando eu cliquei, aí baixo o termo de adesão para pessoa jurídica, aí vai ser o representante da instituição com o nome dele, o CNPJ da instituição, e aí você analisa todas as cláusulas, tudo que tem, né? Se concordar, você põe aqui a data, Aracaju, que é o núcleo que nós estamos, né? O núcleo de Sergipe, né? Aracaju, outro município daqui de Sergipe, e faz a assinatura. Gera o PDF desse arquivo. De igual modo, é o de pessoa física. Gera o PDF e, a partir daí, depois que você gera o PDF, aí você retorna para o site para preencher o formulário de pessoa física ou jurídica. Então, se for pessoa jurídica, clica aqui no primeiro link, baixa o termo, preenche e depois gera o arquivo. Esse arquivo, ele vai dentro do formulário de pessoa física ou pessoa jurídica, tá bom? Vou abrir aqui o formulário de pessoa jurídica. Tem aqui o formulário de adesão, você vai preenchendo a razão social, CNPJ, o perfil, o e-mail,
número de telefone, data de nascimento, que é de quem está preenchendo, endereço, cidade, estado, CEP, o representante para o contato, porque a instituição ela pode ter outro representante que não seja o dono, né? Ele pode dizer, ó, você vai ser responsável por esse trabalho aqui na instituição, tá? Telefone da pessoa, como conhecer o movimento. Aí aqui a gente vem com a política de privacidade, a autorização para utilizar as informações em imagem, né, em material, porque quando a pessoa é contemplada com um selo, participa do encontro, tem toda a publicação, né? E aqui é o campo que vai subir, onde você sobe aquele formulário, o termo de adesão que foi preenchido, aquele documento que foi gerado inicialmente. Então, primeiro faz o termo de adesão, depois preenche o formulário e sobe o arquivo aqui, adicionar o arquivo. E depois envia. A partir daí, você já deu o primeiro passo para concorrer ao selo. Depois que você faz o termo de adesão, você já é o signatário do movimento, e a partir daí, aí agora você pode, de fato, concorrer ao selo. Então, para concorrer ao selo, você primeiro vai analisar o edital. Então, tem lá em Nossas Ações, Encontro Estadual ODS Sergipe 2023. Quando você clicar, vai para a página com todas as informações, explicando o que Sandra acabou de falar, né? O que era o selo, o que era o prêmio, né? E lá embaixo tem, saiba como participar. Para essa edição de 2023, nós não disponibilizamos um relatório à parte. Antes era feita uma inscrição no formulário, você elaborava um relatório e enviava por e-mail o relatório. Para simplificar o processo, a gente transformou esse relatório em um relatório digital. Colocamos todo ele dentro de um formulário, que é o que Rafael vai explicar daqui a pouco. E aí a gente vem aqui com o primeiro passo, observar as orientações do edital, número 1 de 2023, depois preencher esse formulário para concorrer ao selo, e em seguida, você nesse formulário vai fazer o cadastro da sua prática. E dentro desse formulário, as evidências são anexadas. E aí, Rafael vai explicar bem direitinho como é que faz o preenchimento desse formulário. Agora, eu vou abrir o edital e tem também um aditivo e uma errata, tá bom? Eu vou abrir primeiro o edital e depois a gente vai para o aditivo e a errata. Tudo tranquilo, Sandra, até aí? Tudo certo. Depois, vocês vão anotando aí as dúvidas para depois perguntar. Depois a gente vai abrir para todo mundo tirar dúvidas. Né, também. Pode também ir anotando aí no chat. O Pronto. momento é agora, de tirar as dúvidas. Isso. Esse é o arquivo aqui do edital. Nesse edital, a data inicial está de 3 de setembro, que foi quando ele foi lançado, e a submissão dele foi prorrogado o prazo. Por isso que colocamos o aditivo e a errata, justamente também com essa prorrogação do prazo, que não é mais dia 22, que seria amanhã, né? Ela vai para o dia 9 de outubro. Deixamos até o dia 9 de outubro, às 18 horas. Tem algum áudio aí aberto. Pronto, vou continuar, tá? Então, estamos na nossa 7ª edição, né, desse selo. Aqui a gente vem falando justamente o que é necessário, ó. Para concorrer ao selo e ao prêmio, é necessário submeter o preenchimento do formulário disponível nesse link aqui, que é aquele formulário que Rafael vai preencher daqui a pouco, mostrar a vocês como faz o preenchimento.
que consiste na apresentação das práticas vinculadas aos ODS com resultados concretos e mensuráveis, as quais serão analisados por meio de um sistema de avaliação próprio do movimento. Então, nós temos a coordenação para a realização desse evento, porém, a coordenação não faz parte da equipe avaliadora, tá? A equipe avaliadora, quem faz parte dessa equipe são coordenadores e membros dos outros núcleos, dos outros estados. E aí, Sandra vai falar lá mais um pouquinho sobre a questão da avaliação com vocês, né? Então, para concorrer ao selo, é necessário cumprir alguns requisitos. O primeiro, ser signatário como pessoa física ou jurídica que atua no Estado, com inscrição no Movimento Nacional até o dia 22 de setembro, né? Como o prazo foi prorrogado, que foi o prazo de inscrição, então, até o limite de inscrição, que seria 9 de outubro, que esse é o prazo máximo. Caso não seja signatário, primeiro precisa fazer parte do movimento. Em seguida, preenche o formulário até o dia 9, né? E alcançar a pontuação mínima entre os inscritos, após a análise do relatório realizado pela comissão técnica, na etapa classificatória, as práticas habilitadas seguirão para o processo seguinte, né, que é a seleção das propostas classificadas através dessa comissão julgadora nacional. E aí, o item 2.4 diz assim, que é necessário, para obter o prêmio, que primeiro ele seja selecionado e contemplado com o selo, tá? Então, vocês concorrem ao selo e para o prêmio, você só concorre se for selecionado pelo selo. Então, concorre ao selo, se for selecionado pelo selo, pode ser contemplado com o prêmio de boas práticas. Vai ser analisado e, se for uma prática relevante, que é isso que a gente vai falar, ser selecionado entre as práticas que conquistaram o selo através de um sistema de avaliação próprio, né, com base nos critérios de desempenho, abrangência e relevância das práticas em ODS, né? Esse eu vejo que são os principais itens para conseguir o prêmio de boas práticas. O formulário ele é específico para o selo e prêmio de boas práticas, que é aquele formulário que Rafael vai explicar daqui a pouco. E a programação do encontro, ela vai ser disponibilizada posteriormente. Outro detalhe importante é aqui no item 3.2, tá? Para concorrer ao selo e prêmio Boas Práticas, no caso de pessoa física ou jurídica não governamental, ela concorre apenas com uma prática. Então, eu, por exemplo, sou Isabela, pessoa física, não faço parte do movimento, vou virar signatária, me tornei signatária. E eu desenvolvo um trabalho com uma comunidade, um trabalho social com uma comunidade, que está linkada ao ODS e à erradicação da pobreza. Então, eu tenho esse meu projeto, vou inscrever, mas eu tenho outro projeto que eu desenvolvo em outra comunidade. Eu, como pessoa física, só posso inscrever um único projeto. Então, pessoa física ou jurídica não governamental só pode concorrer com um único projeto. E aí você escolhe aquele projeto que tem o maior alcance, a maior abrangência, né? Para poder ter uma pontuação maior e você conseguir conquistar o selo. Se for governo estadual, prefeituras municipais, elas poderão concorrer ao selo com até 3 propostas. Esse item 3.3, ele foi revisto no nosso aditivo. Vou colocar aqui o aditivo.
na nossa errata, né? Aqui, ó. 3.3, alteramos para o governo estadual, prefeituras municipais, as instituições federais instaladas no estado de Sergipe e órgãos da administração direta e indireta do estado poderão concorrer com até 3 propostas, desde que elas estejam em eixos diferentes. Em caso de repetição de eixo cadastrado, será considerada a primeira proposta enviada e as demais serão desclassificadas. Exemplo, você inscreve 2 projetos em um único eixo. Então, o primeiro, ele já entrou, tá? Para a seleção. O outro vai ser desclassificado, porque você repetiu o eixo. Então, a gente trabalha com os 5 eixos, que são os 5 eixos, os 5 P's, né? Que a gente vai explicar daqui a pouco. Até aí, tudo tranquilo? Vou seguir. E um outro ponto aqui que eu vejo importante, né? É esse ponto aqui, que é o 3.13. É obrigatório o armazenamento das evidências da prática descrita no formulário, em mídias digitais na nuvem. Então, o que é que a gente faz? Todas as evidências, se você tem um documento, se você tem fotos, se você tem vídeos, você faz uma pasta na nuvem, no Drive, né? No OneDrive, Dropbox, você vai lá, faz uma pasta, anexa todos os documentos que são importantes para serem analisadas as suas evidências, você pega o link e vai disponibilizar esse link lá no formulário. Certo? Isso daí é muito importante, porque se você não anexa as suas evidências, como é que vai ter a sua prática analisada? Tá? É um ponto muito importante. E a questão da permissão e do acesso. Então, esse link, ele precisa ser um link livre, sem que você tenha que permitir para que a gente acesse, né? Para que a pessoa, o avaliador, vá lá, quando ele clicar, ele tem que ter acesso livre, sem que você precise permitir. Pronto. E aqui eu vou falar sobre os eixos, tá? Então, o primeiro eixo é o eixo de pessoas, que ele envolve o ODS 1, ODS 2, 3, 4, 5 e o ODS 10. Então, se o seu projeto, o projeto que eu dei como exemplo, que é aquele da comunidade que trabalha a questão da erradicação da pobreza. Então, eu estou dentro do ODS 1. Meu ODS principal é o 1. Então, eu vou escolher o eixo pessoas. Tá bom? Ah, mas eu tenho mais de um ODS envolvido. Você tem que ter um ODS principal e você pode ter outros ODS secundários. Esses ODS secundários, eles vão entrar lá no formulário quando você for selecionar. Por quê? São esses ODS secundários que vai dar amplitude de alcance da sua prática. O eixo 2 é o eixo do planeta, que envolve o ODS 6, 7, 12, 13, 14 e 15. O eixo 3 é o prosperidade, que envolve o ODS 8, 9 e 11. E o eixo 4, que é a paz, envolve o ODS 16. E o eixo 5, que é parcerias, que envolve o ODS 17, tá? Então, esses, assim, são os principais pontos que eu vejo dentro do nosso edital. E agora eu vou para a errata, para reforçar algumas coisas, né, da errata e do nosso aditivo. O primeiro ponto é a prorrogação do prazo, né, que ela vai até a segunda-feira, aqui está dia 8, mas o arquivo novo, ele precisa subir lá
é dia 9, segunda-feira, 9 de outubro. O subitem 2.1 e 2.2, também alteramos aqui o prazo de inscrição. Foi só o que alterou e o link que estava com problema de acesso. Então, esse foi um dos motivos da nossa prorrogação, para não termos problema na questão das inscrições, tá? E a alteração no item 3.3, que foi referente, a gente colocou somente governo estadual e prefeituras municipais, alteramos para governo estadual, prefeituras municipais, instituições federais instaladas no estado de Sergipe e os órgãos da administração direta e indireta do governo do estado. Então, esses foram os principais pontos para a inscrição relacionado ao edital. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao edital? Tem algumas perguntas aqui, Isabela. Tem uma que pergunta: para cada selo ODS existirá um prêmio de boas práticas? Não. Seria ótimo, mas nós vamos distribuir esse ano 17 prêmios. Esses 17 serão escolhidos, como Isabela bem falou, dentro daqueles que já vão receber o selo. Além do selo, que vai ser uma quantidade bem maior, acredito que 50, já estou dando spoiler, né? Mas 50 contemplados receberão o selo, que esse ano vai estar belíssimo. E o prêmio é um troféu que será entregue para as melhores práticas dessas 50 selecionadas. Então, serão apenas 17 que receberão o prêmio ODS, que é um troféu, que são as melhores práticas. Quer complementar alguma coisa, Rafael? Ou Isabela? Não, é isso mesmo, só a questão está lá no edital, né? Para concorrer ao selo, todo aquele processo, agora o prêmio não. O prêmio serão selecionados 17 dentre aqueles que foram selecionados no selo. Então, assim, coloca a melhor prática que tem, né? Com maior alcance, a maior abrangência, se for de uma instituição privada, dentro daquelas condições, né, que estão lá, que você só vai inscrever um único projeto, uma única proposta, escolhe a de maior alcance, a de maior relevância. Então, assim, senta com os pares da instituição e vê qual a proposta, qual o projeto vai ser inscrito, né? Agora, no caso daquelas instituições, né, que abordamos aqui no item 3.3, que podem escrever até 3 propostas, também penso da mesma forma, né? Sempre conversar, por exemplo, se é uma prefeitura municipal, né? Levar em consideração que tem várias secretarias, então conversa entre as secretarias para ver qual é a melhor proposta para poder fazer a inscrição, tá? Tem uma pergunta aqui de Nilzete. A escola onde eu trabalho é signatária. Eu posso inscrever meu trabalho por lá? Pronto, Nilzete. Essa é uma pergunta importante. Eu estava até conversando com Sandra há pouco. Se o trabalho, o projeto é da instituição, você é professor e desenvolve dentro da instituição, envolve os alunos da instituição, tá? Você inscreve por meio da instituição. Então, o selo ele vai para a instituição e pode ter a professora que fez o projeto como representante, junto com o gestor da instituição, para receber o selo. Pode inscrever tranquilamente. Tranquilo. Conversa com o gestor, comunica, né, que está inscrevendo a prática,
porque o selo ele vai para a instituição, uma vez que ela é signatária. Ok, Isabela, obrigada, viu? Era essa a minha dúvida. Por Tranquilo. nada. Parabéns pelo trabalho. Tem mais alguma outra pergunta? Marli perguntou se só pode concorrer aos ODS a pessoa física ou jurídica que estão no estado de Sergipe. Esse selo, ele é específico do núcleo do Movimento Nacional ODS Sergipe. Então, envolve todos os signatários que estão nesse núcleo, que é o núcleo de Sergipe. Se for de outro estado, temos um núcleo em cada estado do país, tá? Então, procura o núcleo mais próximo para poder fazer inscrição ao selo, porque todos os estados eles fazem esse processo de reconhecimento das práticas. Sandra, tem alguma coisa a acrescentar aí? Não, só para dizer que esse prêmio, esse formato é adotado pelo Estado de Sergipe. A entrega do selo, além do selo, o prêmio das melhores práticas, porque nós identificamos essa necessidade de dar ainda mais, porque existem projetos belíssimos, eu tenho certeza que vocês têm projetos maravilhosos, e que precisam ser reconhecidos. Então, é um reconhecimento a mais, além do reconhecimento do selo. E também tem outra coisa que eu não sei se Isabela vai ler ainda ou suprimiu. Lembrando que todos que concorrerem a esse ano, é a novidade, receberão um certificado no dia do evento. No dia do evento, todos receberão um certificado de compromisso com os ODS, do trabalho, reconhecimento pelo trabalho realizado. Então, ninguém vai sair de mãos vazias. Então, tem essa novidade aí. Que ano passado nós tivemos quase 200 inscritos e foram 75 premiados. E aí a gente ficou, poxa, tanto projeto lindo que podia receber pelo menos um certificado de reconhecimento. Então, esse ano haverá esse certificado. É sobre isso. É isso mesmo, Sandra. Ele está aqui no item 3.6. Todas as práticas que cumprirem as exigências e estiverem habilitadas a concorrer ao selo, mas não alcançaram a pontuação para recebê-lo, serão contempladas na cerimônia de premiação com um certificado de reconhecimento de práticas em ODS. O 3.6. Bom, eu acho que sobre o edital e aditivo e errata, acredito que esse ponto a gente já podemos avançar, né? Rafa? Vamos lá? Eu vou colocar aqui vou apresentar o formulário. Quem já fez inscrição, porque alguns já fizeram inscrição, já mandaram as propostas, né? Temos lá já um número alto. Não se preocupe que os dados não serão mostrados aqui, tá? Eu fiz uma cópia do formulário para mostrar o formulário todo vazio. Tive esse cuidado aí para não termos problema, né? Deixa eu apresentar aqui. Você vai abrir aí, Bela? Nossa tela, eu posso abrir aqui o formulário. Eu acho que você consegue visualizar aí, Rafa, Mas fica bem pequeno. Não, o formulário cópia que eu fiz, live tira dúvidas, Tô no vendo ele Drive, você consegue? Não estou vendo ele aqui, você está projetando. Não, eu estou dizendo pelo seu computador. No Drive do movimento, você consegue visualizar esse formulário? Tem como ampliar um pouquinho.
Ah, lá pelo Drive, não. Pelo Drive eu não consigo ver, não. Então, eu vou aumentar aqui. E se você quiser, eu posso abrir o formulário aqui mesmo e ir É fazendo. Vou fazer porque um teste, aí vai eu posso ir surgir. preenchendo. Não, porque já tem as respostas das pessoas. Aí eu fiz uma cópia. Deixa eu colocar você como editor. Põe o seu e-mail para Mas ele quer entrar no dele. o contato do movimento na Bahia. Você vai entrar no Passar site para do você. Movimento Nacional ODS, que é o site de todo o Mas Brasil. é isso, ela não viu, ela não visualizou no site nacional o contato da Bahia. Ah, É sim. porque em alguns estados que passaram agora recentemente por um processo eleitoral de mudança, porque a gente faz uma eleiçãozinha interna para poder selecionar os coordenadores estaduais. E aí, no caso da Bahia, houve agora recente, eu vou passar para você aqui no chat, o contato da coordenadora estadual de lá, ok? E aí você pode entrar em contato com ela. Vou pegar aqui. Pode continuar, Isabela. Pronto, eu estou adicionando só um minutinho. Pode ir tirando a dúvida dela, que eu vou adicionar Rafael aqui como editor no formulário, tá? Tá. Editor. Pronto, Rafa. Já está ok. Pode abrir aí. Pronto, deixa eu só abrir aqui. Aí está o contrato, viu? A gente chama ela carinhosamente de Leninha. Então, como você também vai entrar em contato com ela, então é a Leninha da Bahia, viu? Ela é quem está na coordenação geral de lá, tá bom, Bárbara? Perfeito. Pronto. Já consegui aqui. Já? Já. Deixa eu só apresentar. Tá. Só um instante, Rafael. Eu tenho contato também de Alagoas, vou passar para você, Elza. Rafa, depois, quando você finalizar o formulário, mostra o pessoal lá no site do movimento as fotos, porque tem gente que não conhece como é o selo, né? E nem como é o prêmio. Aí você mostra eles aí. Tá, vou fazer aqui, já mostrei agora. Rapidinho. Deixa eu ver se já está aparecendo aqui a tela para vocês, do site. Pronto, está aparecendo a tela do site? Já sim. Já, né? Então, qual é o primeiro convite que eu faço para vocês, né? Explorar bastante aí o nosso site, está muito bem feito, tá? O site, ele tá lindo, a gente deu uma repaginada nesse ano, tá? Digo mais aí a Isabela, que é uma das que está bem à frente aí do nosso site, tá? Então, a gente tem um convite aí para vocês do Encontro Estadual 2023, e para acessar o formulário, vocês vêm aqui no Saiba Mais, tá? Clicam no Saiba Mais. A gente tem aqui, né, falando um pouco sobre o encontro, tá? Sobre o selo ODS, o Prêmio Boas Práticas. Então, eu peço que vocês explorem bastante essas informações para poder participar do processo. E aqui, não saiba como participar, tem aqui o acesso ao formulário selo ODS, tá? Ao clicar aqui no formulário selo ODS, você tem aqui a página onde você vai fazer a inscrição, onde você vai inscrever a sua prática. Eu vou estar utilizando o formulário aqui, teste da gente, da live Tira Dúvidas. Não sei se já está aparecendo para vocês aí agora. Está aparecendo, Bela? Não, Ainda não está não. não. Você Tá. só muda lá a guia. Estou mudando a guia, mas não... Rapidinho. Vamos lá, vamos mudar agora. Camisa bonita, Tá bem Rafael. ambiental.
Tá bem encontro estadual ODS. Tá aparecendo aí agora? Pronto. Sim, tudo ok. Então, Pode vou dar seguir. início aí para vocês estarem preenchendo o formulário para poder concorrer ao selo ODS. Então, inicialmente, temos algumas informações, como a Isabela já passou, o que é que a gente tem que fazer, né? O que é que você, como candidato, tem que fazer para se inscrever e concorrer ao selo ODS. Primeiramente, ser signatário, tá? Preencher o formulário de inscrição, que é esse formulário que eu vou mostrar para vocês. Alcançar a pontuação mínima entre os inscritos, então o alcance dessa pontuação mínima é que vai fazer com que você, como candidato, conquiste o selo ODS, e para conquistar o prêmio, primeiramente você tem que conquistar o selo para você estar entre essa categoria elegível a participar da premiação e conquistar o prêmio Boas Práticas. Só que para isso tem algumas orientações importantes de como tem que ser preenchido este formulário. Primeiramente, é preencher o formulário de forma consciente, responsável e criteriosa, porque nesse formulário é onde a gente vai ter o detalhamento, onde a comissão técnica vai poder estar avaliando a sua prática, tá? Tem um edital que ele vai auxiliar também a escrita o preenchimento, aliás, desse formulário, certo? As respostas elas têm que ser todas justificadas, o relatório tem que ser completamente preenchido e encaminhado junto com as evidências, então, reforçando aí o que a Isabela falou em relação às evidências, tá? Então, a sua prática, ela tem que ter evidência, então não adianta você fazer todo o preenchimento do formulário e não apresentar as evidências, porque não teria como justificar a sua prática. Deixa eu voltar aqui. Então, além disso, você tem que preencher o formulário no prazo informado, então hoje a gente tem essa novidade da prorrogação do prazo, então isso facilita aí o pessoal que já estava com a corda no pescoço, para estar preenchendo o formulário, agora vai ter um pouco mais de folga, então a gente tem até o dia 9 de outubro para preencher esse formulário e encaminhar para concorrer e obter o selo, e a gente torce também que seja uma prática muito relevante para que conquiste o prêmio Boas Práticas também. Tá? E como a gente fala, a questão das evidências, como é que vocês vão colocar essas evidências? Você vai fazer a descrição da sua prática, e fazendo a descrição da sua prática, o que é que você pode colocar como evidência? Vídeos, fotos, documentos em geral, alguma ata, alguma divulgação que você faça dessa prática que pode ser colocada como evidência. E uma das coisas que a gente pede também é que vocês coloquem a logomarca da sua instituição. Por quê? Essa logomarca, ela vai ser utilizada para caso, né, você seja selecionada para receber o selo ou o troféu, a sua logomarca ela apareça lá na frente, né, e isso dá uma representatividade muito grande para a organização. Então, a gente pede que encaminhe essa logomarca também e num formato que seja bem adequado, para que a gente possa fazer a projeção dessa logomarca, tá, e que vocês sejam bem representados no momento da premiação. Os relatórios. Uma coisa que a gente tinha falado anteriormente, deixa eu voltar aqui, é que esse relatório, esse relatório ele era escrito, vocês faziam um relatório e encaminhava para a gente por e-mail. Então, esse ano nós resolvemos adaptar e melhorar, e foi até um pedido aí de todo esse pessoal que vem participando para poder simplificar, né, a participação e que a gente possa também abranger o maior número aí de candidatos que tem diversas práticas e práticas muito boas que necessitam ser mostradas. Então, o encontro, ele facilita isso. É o momento de estar mostrando que existem instituições, que existem organizações aí na sociedade civil que estão praticando, estão desenvolvendo, aliás, diversas práticas aí no âmbito da sustentabilidade. Então, quando a gente fala muito de sustentabilidade, não é só a sustentabilidade no quesito ambiental. Essa sustentabilidade, você pode falar em termos culturais, você pode falar em termos econômicos, em termos sociais, em termos políticos, não só sustentabilidade no âmbito ambiental. Tanto que nós deixamos também alguns eixos que vocês podem estar participando, que é onde vocês vão participar para poder conquistar o selo e a premiação. Então, eu vou passar aqui inicialmente de como eu peguei desde o início aqui para mostrar para vocês como é o preenchimento desse formulário. É bem simples, tá? Então, primeiramente, identifica o tipo de inscrição, tá? Do encontro. Deixa eu voltar aqui, porque eu estou com problema nesse mouse. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, a gente vai identificar o tipo de inscrição, se vocês vão entrar como pessoa física ou como pessoa jurídica,
tá? Então, vou fazer um teste aqui colocando como pessoa física. Deixa eu voltar aqui. Bela parece que está dando um erro aqui, deixa eu tentar voltar. Pronto, voltou. Então, aqui, vamos escolher se vocês vão fazer o preenchimento do formulário, se vocês vão ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é só fazer essa seleção e colocar aqui que é pessoa física. A próxima etapa é o preenchimento e identificação do proponente. Então, se vocês estão se candidatando como pessoa física, então a gente pede para fazer essa identificação. Então, o nome completo, tá? De quem é o responsável pela prática. Vocês vão preencher aqui, vão colocar o RG, o CPF, o telefone, o endereço, rede social, o ano de início das atividades. Então, essa primeira parte é para mostrar e para vocês se identificarem, para a gente saber quem é a organização que está participando da premiação. Se for pessoa jurídica, tá? Então, aqui tem um exemplo, identificação do proponente, se for pessoa jurídica, então vocês fazem essa identificação, o nome do responsável pelo preenchimento do formulário, o RG, o CPF, o cargo do responsável, no caso de pessoa jurídica, o telefone, o e-mail, nome da instituição e o tipo de estabelecimento, CNPJ, endereço principal, o e-mail da instituição, o site da instituição, caso exista, rede social e o número de colaboradores envolvidos na proposta, tá? E, para finalizar, vocês fazem a identificação do ano de início das atividades. Então, quando foi que começou essa atividade? Na próxima sessão, nós vamos falar um pouco sobre as informações sobre a prática que foi realizada nos últimos 2 anos. Então, vocês vão pegar as informações, caso desenvolvam a prática durante 3, 4 anos, então vamos pegar a informação nos últimos 2 anos, que são as informações mais relevantes para a prática. Tá? Então, caso seja pessoa física ou jurídica não governamental, como a Isabela já tinha falado, vai concorrer apenas com uma prática, tá? E se for governo estadual, prefeitura municipal, poderão concorrer com até 3 propostas, desde que estejam em eixos diferentes. Continuando, próxima etapa é o título da prática. Então, vocês vão colocar o título da prática, tá? Que vocês vão inscrever nesse processo. Breve descrição, máximo 10 linhas. Vocês vão descrever, vão discorrer um pouco sobre essa prática. Então, o que é essa prática, qual é o objetivo dessa prática? Quais são os benefícios que essa prática pode trazer para a sociedade? Quais são os objetivos principais, os objetivos específicos? Vocês descreverem, falar o que é a prática. Quando foi que a prática iniciou, tá? Quando foi que essa prática, se foi um projeto, tá? Então, um projeto, a gente sabe que projeto tem início, meio e fim, tá? Então, se foi um projeto, a gente coloca a data de início, a data do final, e se foi depois de um projeto, se ela se tornou um programa ou uma atividade e ela continua, então, o prazo vai ser indeterminado. Então, se eu trabalho eu sou uma organização social em que, por exemplo, eu desenvolvo uma prática em que eu reúno uma equipe para poder... tem a parte daquele pessoal, né, que vai dar banho no pessoal de rua, como se fosse aqueles banheiros, para poder estar ajudando o pessoal de rua a tomar banho. Então, se eu tenho essa prática, que vai durar muito tempo, essa prática eu continuo fazendo, então essa prática ela tem prazo indeterminado, porque eu continuo a desenvolver essa prática. Eu vou identificar qual o eixo da minha prática a ser apresentada, se ela se encaixa no eixo de pessoa, se é uma prática que se encaixa no eixo planeta, prosperidade, se ela se encaixa no quesito de paz ou no quesito de parcerias. Tá? Então, ao identificar o eixo que corresponde à minha prática, por exemplo, se essa minha prática ela se encaixa no eixo pessoas, então vou descrever, tá? Porque ela se encaixa no eixo pessoas e vou justificar, tá? Porque essa prática, ela entra nesse eixo selecionado, porque eu escolhi o eixo pessoas, então tenho que justificar porque essa prática, ela se enquadra no eixo pessoas. Continuando, eu vou selecionar qual é o meu ODS principal da minha prática. Então, se eu escolhi, por exemplo, o eixo pessoas, eu justifiquei qual foi o meu eixo, eu tenho que saber
dentro do eixo pessoas, qual é o meu ODS principal? No eixo pessoas, o meu objetivo é erradicar a pobreza em todas as suas formas, pôr fim à fome, assegurar uma vida saudável, garantir uma educação inclusiva, alcançar a igualdade de gênero ou reduzir a desigualdade. Então, eu tenho que identificar, além do meu eixo, qual é o meu ODS principal. E, além disso, você tem que identificar também qual é o seu ODS secundário. Por quê? Às vezes você pode ter uma prática em que ela esteja envolvida com pessoas, por exemplo, alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas, mas pode ser uma prática que ela garanta também uma educação inclusiva e equitativa e de qualidade. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma prática em que eu preciso estar empoderando mulheres e meninas, a geração de renda, palestras sobre violência doméstica, ou palestras sobre a importância da mulher na sociedade, a importância da mulher em cargos decisórios. Então, eu posso ter o meu ODS principal, que é o 5, mas também eu posso estar garantindo uma educação inclusiva. Então, também eu tenho um ODS secundário voltado ao desenvolvimento da prática. Então, esse ODS principal, o ODS secundário, perdão, ele pode estar aqui encaixado entre os 17 ODS. Então, vocês que vão ter que discorrer e explicar para a gente por que vocês estão escolhendo esse ODS secundário. Se escolheu, por exemplo, o eixo planeta, eu escolhi o eixo planeta, vou justificar qual é o meu eixo selecionado. Então, vou selecionar qual é o ODS voltado a esse eixo planeta. E por aí vai. Por exemplo, o eixo principal, prosperidade, eu vou justificar se eu escolhi esse eixo prosperidade, e qual é o ODS voltado, qual é o ODS principal, e quais são os ODS secundários voltados a esse eixo prosperidade. Selecionei, por exemplo, o eixo paz. Eu tenho que justificar qual foi por que eu escolhi o eixo paz e qual é o ODS principal voltado, que no caso é o ODS 16. Se o ODS 16 está voltado, que é o seu ODS principal, vocês podem informar quais são os ODS secundários que estão relacionados a essa prática. Escolheu, por exemplo, o eixo parcerias. Não, Rafael, a minha prática ela está voltada ao eixo parcerias, então tem que justificar porque eu escolhi o eixo parcerias. No eixo parcerias, eu tenho o meu ODS principal sendo o ODS 17, que é buscar implementar os objetivos da Agenda 2030, mas como ODS secundário, eu posso também estar objetivando assegurar a disponibilidade de gestão sustentável, ou, por exemplo, eu posso procurar empreender um crescimento econômico. Então, também vou estar identificando o meu ODS secundário. Na próxima sessão, nós temos aqui as informações específicas sobre a prática. Então, vocês vão descrever, tá, a sua prática de uma forma mais específica. Qual é a abrangência da ação? Rafael, essa ação é apenas aqui no bairro, eu aplico apenas aqui em algum bairro, por exemplo, eu aplico apenas aqui no Santos Dumont, eu estou aplicando apenas aqui no Jabutiana, a minha abrangência da ação, eu estou abrigando só realmente aqui no centro de Aracaju. Então, vocês vão estar identificando qual é a abrangência da sua ação. Qual é o público-alvo? Então, quem eu estou querendo atingir, tá? Positivamente com o desenvolvimento da minha prática, o número de pessoas que são alcançadas ou beneficiadas com essa prática, seja direta ou indiretamente, tá? A minha prática, projeto ou programa. Essa prática ela é realizada em algum local identificado como povo indígena, quilombola, extrativista, povos ciganos, ribeirinhos, ou outra opção, então também tem aqui outra opção, então vocês podem marcar também e justificar. Vocês mostrarem a relevância da prática para a sociedade. Então, qual é a importância de vocês estarem desenvolvendo essa prática, né? Então, aqui vocês têm que saber fundamentar por que essa prática existe, quem é que está sendo atingido com essa prática, qual o retorno que vocês estão dando com o desenvolvimento dessa prática para a sociedade. Então, aqui vocês têm que fundamentar bastante a sua prática, tá? Que é a questão da relevância. E também, uma das coisas que a gente não pode esquecer é que toda prática que a gente desenvolve, a gente sabe, qualquer que seja a prática que a gente desenvolva, vamos enfrentar algum obstáculo, a gente vai enfrentar alguma barreira
para desenvolver essa prática. Então, vocês podem colocar quais são os obstáculos que foram enfrentados no desenvolvimento da prática. Então, vocês podem justificar aqui. Por exemplo, Rafael, um dos obstáculos que a gente enfrentou foi a pouca arrecadação de uma campanha que a gente fez, ou a não aceitação em tal localidade. Tem alguma outra questão, eu estou trabalhando em uma comunidade que eu não consigo ter acesso à comunidade devido a alguns problemas sociais. A equipe que vem desenvolvendo a prática também, eu tenho uma equipe essa equipe precisa ser um pouco mais engajada. Então, a gente pode descrever quaisquer que sejam esses obstáculos, tá, que vocês podem enfrentar no desenvolvimento dessa prática. Também temos que apresentar quais foram os resultados desses 2 anos. Quais foram os resultados desses últimos 2 anos de desenvolvimento da prática? Vocês apresentarem alguns indicadores que são associados a essa prática, demonstrando a evolução ou não. O que seria vocês apresentarem esses indicadores? A gente está imaginando, por exemplo, como é que eu tenho uma prática e se eu estou desenvolvendo essa prática, eu preciso gerenciar essa prática. Então, se eu estou gerenciando essa prática, eu preciso ter indicadores voltados ao gerenciamento dessa prática. Por exemplo, um dos indicadores, quantas pessoas foram beneficiadas nesses 2 últimos anos, seria um indicador associado, né, à sua prática. Qual foi o retorno que eu tive desse público, né? Qual foi a aceitação, qual foi a satisfação, será que eu apliquei alguma pesquisa de satisfação com esse público? Será que eu desenvolvi alguma outra ferramenta que eu possa estar medindo a minha prática? Então, vocês apresentarem os resultados, são resultados que sejam medidos, porque esses resultados vão demonstrar a evolução ou não, tá, dessa sua prática. O que é você demonstrar a evolução ou não? Se a gente tem um indicador que, digamos, pessoas impactadas, né? Eu vou pegar esse indicador, por exemplo. Digamos que 2021 eu tive 500 pessoas impactadas, 2022 eu tive 300. Então, eu tive um decréscimo no meu indicador. Então, eu teria que justificar por que esse indicador ele teve uma queda. E o que foi que vocês fizeram para poder melhorar esse indicador no próximo ano. Então, isso é você trabalhar um pouco o gerenciamento da sua prática, em termos de qualidade. Tá? A gente tem a questão aqui do objetivo geral da prática, então vocês mostrarem aí qual é o objetivo, por que vocês estão fazendo essa prática, o objetivo geral, os objetivos específicos, então quais são aqueles outros objetivos que estão voltados à prática não menos importantes, tá? Que são os objetivos específicos da sua prática. Além disso, vocês têm que colocar, por exemplo, se vocês estabeleceram alguma parceria para o desenvolvimento da prática. Não, Rafael, eu tenho a minha organização, mas eu estou trabalhando com uma organização Y, que ela é minha parceira, porque ela me ajuda a fazer um levantamento, tá? Junto a uma comunidade em que eu posso estar trabalhando. Então, você tem que identificar se vocês estabeleceram alguma parceria para desenvolver essa prática. Quais são os aspectos que asseguram a continuidade da prática? Então, quais são, o que é que essa prática tem, tá, que vai assegurar a continuidade dela? Se eu faço um trabalho de doação de alimentos, por exemplo, então, o que é que vai assegurar que eu continue a desenvolver essa prática? Né? O que é que vai me dar como um fundamento? O que é que vai estruturar a minha prática, ela ser contínua, a ela não parar daqui a 1, 2 meses ou daqui a 1 ano, tá? Então, o que é que assegura a continuidade dessa prática? De que forma a prática ela transformou a realidade social e ambiental do local e do público-alvo? Aqui vocês vão ter que demonstrar como é que vocês, com o desenvolvimento dessa prática, tá? Como foi que vocês transformaram a realidade social do local, a realidade social ou ambiental do local que vocês implantaram essa prática, né? Qual foi o benefício, né? Seria nesse caso. Além de você desenvolver essa prática, trabalhando também a questão do gerenciamento da qualidade da sua prática, teve alguma melhoria que vocês implementaram na prática no último ano? Quais foram as melhorias? Eu tenho uma prática que eu desenvolvo junto a uma instituição, tá? E essa prática, ela teve algumas melhorias nesse último ano. Por exemplo, eu consegui aumentar o número de pessoas engajadas no meu projeto,
o meu projeto eu desenvolvia apenas em uma comunidade, então eu estou vendo que eu estou desenvolvendo, estou tendo muito benefício, estou conseguindo também estender para uma outra comunidade ao lado. São todas as melhorias que estejam voltadas ao desenvolvimento da sua prática. E, além disso, vocês mostrarem também a questão da inovação, tá? Então, qual é a inovação que a sua prática ela sugere para o próximo ciclo, caso haja continuidade dessa prática? Então, a gente vê a questão de melhoria e inovação, às vezes as pessoas pensam, porque eu fiz a melhoria, ela vai ser uma inovação. Não, são dois termos diferentes, tá? Então, se vocês estão implantando inovação é algo diferente, né? É algo que eleve o patamar do desenvolvimento da sua prática. Então, caso haja continuidade dessa prática, qual é a inovação que você está sugerindo no próximo ciclo? Que também é uma das fundamentações para que sua prática, ela continue. Nesse próximo campo, aqui, é onde vocês vão inserir, tá, o link de acesso das suas evidências. Então, vocês podem utilizar qualquer dispositivo na nuvem, ou Google Drive, ou OneDrive, ou Dropbox, qualquer que seja, tá, em que vocês vão colocar a evidência da prática, como já tinha citado, vídeos, fotos, documentos em geral, e a logomarca, que eu sempre enfatizo. E uma das coisas que eu acho bem legal é vocês colocarem uma foto da equipe, porque imagine a sua prática ela ser selecionada e está sendo representada, né, lá na frente com a logomarca da sua instituição e a foto da equipe. Então, a gente sempre pede muito isso, tá? Que vocês coloquem também, tá? E com a qualidade muito boa, que a gente pede muito isso, para que a gente possa estar projetando uma foto da equipe e também a logomarca da organização. E se tiver, né, referências bibliográficas, né, como vocês estão desenvolvendo essa prática, onde vocês se basearam para desenvolver essa prática, vocês colocam aqui também, tá? Onde tem o espaço para vocês colocarem. E, para finalizar, a questão da declaração de idoneidade. O que seria essa declaração de idoneidade? É vocês estarem mostrando que essa prática é uma prática que ela ocorre dentro de todos os critérios que a gente já citou, e também que todas as informações elas são verídicas, e que vocês não estão omitindo quaisquer que sejam essas informações, tá? E assumindo também qualquer prejuízo que venha a ter a não veracidade das informações e a desabilitação do mesmo em virtude de informações incompletas. Ou seja, a declaração de idoneidade é você estar mostrando que a sua prática, ela ocorre, tá, de forma correta, dentro dos padrões de sustentabilidade que a gente espera, tá? E que todas as informações, elas são consistentes. Então, é isso que a gente espera dessa declaração de idoneidade. Caso você seja selecionado, tá? A sua prática, ela vai ser, vocês vão fazer a apresentação dessa prática e também autorizar o uso da sua imagem, tá? A título gratuito em todo o território. Então, como vocês podem ver lá no site, nós temos as fotos do nosso último encontro, então a gente faz a divulgação, e isso é muito bom para a organização, que tem a imagem sendo divulgada no nosso Instagram e nossas redes sociais, tá? Porque mostram aí a amplitude e também a oportunidade que a gente dá também de estar aparecendo aí nas mídias. E a gente agradece o preenchimento do formulário, tá? Então, nós tínhamos um relatório na prática passada e hoje estamos com o Google Forms, então fica muito mais fácil o preenchimento do formulário e facilita bastante a participação de todos, tá? Então, eu finalizo aqui a discussão, a apresentação de todo o formulário, espero que vocês tenham entendido. A gente sempre deixa espaço aberto para tirar as dúvidas, temos o e-mail também, nós temos o e-mail do movimento, em que vocês podem estar mandando as dúvidas também, caso venha surgir no preenchimento do formulário, tá? Temos o espaço que a gente está deixando aqui também no chat, aqui em nossa live, para que vocês possam estar colocando as dúvidas, e entre em contato com a gente quer oportunizar aí o acesso, também a conquista do SERA, para que vocês tenham o desenvolvimento da prática certificada aí pelo movimento de Sergipe. E isso é muito positivo para a organização, tá? Então, finalizo, passo a palavra aí para a nossa mestra, Sandra, tá? Que possa dar a continuidade aí de desenvolvimento da nossa live, certo? E a Isabela aí que levantou a mão. A Isabela levantou a mão aqui. Ela quer pegar uma dúvida. Agora vai aí, né?
Fica à vontade, Bela. Não, só para acrescentar aqui, hoje a gente recebeu uma dúvida que era uma pessoa física que tinha um projeto, né, que desenvolvia com a autoria de outra, né, 2 pessoas e um único projeto como pessoa física, né? E aí eu já respondi, a pessoa, ela vai inscrever a proposta, vai colocar que a proposta, o projeto tem uma coautoria, né? E dentro do Drive, as evidências, ela precisa da autorização dessa pessoa que é coautora. É o mesmo processo de publicação de artigo, né? Você vai publicar um artigo científico, você publica ele e depois vai lançá-lo como capítulo de livro. Para lançar como capítulo de livro, precisa da autorização do coautor, né? Sim. E aí, o selo, ele vai vir com o nome dos 2 autores, que é o autor principal e o coautor. E aí, lá tem todo o espaço para poder a pessoa dissertar e escrever, que esse projeto tem uma coautoria, coloca o nome do coautor, né? Mas o selo é da proposta, é do projeto relacionado. Aí o autor vai lá receber junto com o coautor, que ele vai dar a ciência do recebimento desse selo, né? Ou o prêmio, né? Se chegar a receber o prêmio. Era só isso que eu queria falar. Aproveitando aí a fala de Isabela, complementando, que é outra novidade que a gente está trazendo também para esse ano, é que todos os selos serão nominais, que não era antes. E aí todo mundo vai receber o selo com o seu nomezinho lá. E no caso, como Isabela falou, se tiver mais de um, né, tiver um coautor também, e desejar, é só colocar lá o nome e a gente vai respeitar isso e colocar no selo o nome das 2 pessoas. Perfeito. Para ver, assim, né, que a gente também desenvolve uma prática, tá? O movimento também é uma prática sustentável e essa prática também tem melhoria. E você vê que a gente está escutando também essa parte que são os candidatos que queriam que a gente colocasse, né? Não, tem que ter o nome, né? Então a gente escuta também outra parte, que é essa melhoria que a gente está implantando aí de colocar o nome no selo. Isso é muito bom. Uma representatividade muito grande. Chegar a estampar lá, né? A conquista do selo. Então, atendendo aos pedidos, isso mesmo. Aos pedidos aí do pessoal que queria que fosse nominal. E aí a gente, enfim. Por isso, o prazo que a gente está dando para ter tempo hábil de preparar esses selos, porque vai para a comissão, depois que for selecionado, aí a gente vai para a produção desses selos. Isso mesmo. Alguém mais? Não vamos prorrogar mais o prazo, né? O prazo. Não, o prazo é só esse aí. Quem se candidatou, se candidatou. Alguém pode ter a esperança ainda, mas não há esperança. Não tem esperança. Olha, e façam o quanto antes, não deixe para a última hora. Eu sei que todo mundo está com muita tarefinha, muita coisa, mas não deixe para a última hora. Se puderem fazer logo, é melhor, porque aí a gente já vai vendo com bastante cuidado todas as informações e já selecionando aí. Reforçando que a comissão organizadora ela não faz parte da comissão avaliadora. A gente só faz a seleção para validar, né? Exatamente. Porque, como já foi dito aí por Rafael e Isabela, se não tiver os anexos, se faltar alguma informação, aí deixa de concorrer. Não sobe para avaliação. Não vai. A gente é só o meio, né? Vamos tentar aí receber, fazer a parte receber os relatórios, encaminhar, fazer a inscrição e tudo, mas é a comissão técnica que vai fazer a avaliação e a validação também da prática, para ver se realmente a prática está apta a conquistar o selo e é muito bom também que conquiste a premiação, né? Então só depende de vocês. Pessoal, tem alguma dúvida aí? Eu acho que... Não acredito que não, né? A galera tá... Eu acho que todo mundo então, vocês foram bem...
Desculpa atrapalhar, mas Pode Não, falar, pode falar. viva Fica a à live, vontade. né? Boa noite, pessoal. Ano passado tive a chance de participar pelo Instituto IDESA Brasil e foi lindo, lindo, lindo o evento. E esse ano já vem com um cuidado maior, né? Vocês com a live, falando, estimulando também, e às vezes até lembrando, né? Porque é tanta correria, tanta coisa, que vocês agora estão aí tirando dúvida, e foi ótima apresentação, Rafael, parabéns. Obrigado, E obrigado. adorei também essa escuta e o nome nos certificados. Porque quando a gente apresenta nos relatórios para quem está financiando, enfim, para as fotos, para os Instagram, dá um aconchego maior, uma aproximação maior, aquele nome no certificado, né? Então, eu acho bem válido isso. E parabéns, tá? Equipe organizadora, parabéns para vocês. Obrigado. obrigada. E aí, concorram, viu? Caprichem. E aí é importante dizer também que colocar como a Unimed mesmo, a Nínive está aqui, pode dizer, a Unimed tem todos os selos lá dentro da sala deles de responsabilidade social, eles espalharam lá os selos ODS. Então, mostra o orgulho, né, de receber esse tão desejado reconhecimento, né? Também tem outro que vocês podem ver lá no Oceanário. Um amigo meu que veio do Ceará, chegou lá no Oceanário, aí tirou uma foto ao lado do selo, que o pessoal do Projeto Tamar recebeu. Então, veja que é bem legal isso, né? É importante, porque é uma agenda mundial, não é uma agenda local, né? É um chamado da ONU para mostrar que nós aqui em Sergipe, nossas organizações estão trabalhando por um mundo melhor. Uhum. E a gente precisa mostrar aí, o que a gente quer é isso, que vocês mostrem que Sergipe está nesse cenário, né, que a gente tem a capacidade de mostrar que estamos lutando aí pelo alcance das metas. Então, a gente aqui como movimento também viabilizando com vocês o desenvolvimento dessa prática, e tanto que a gente trabalha no sentido de estar escutando os nossos candidatos, né, a conquista do selo, e já temos essas melhorias. Então, 2024 vem com mais ainda. Então, a gente precisa da participação de vocês também, aí passando esse feed de como foi o evento passado, o que a gente pode fazer para melhorar também, porque se esse ano teve novidade, imagine 2024. Mostra as fotos, Rafa. Tem que mostrar as fotos, né? Deixa eu abrir aqui. Olha, gente, e o evento vai ser lindo. Vai ser lindo. Tem algum spoiler aí, Sandra, do Né? evento? Pode soltar, tem muita coisa boa, não vou soltar também, não. Não pode dizer não. Eu sei que o selo está maravilhoso. Está na página do repaginado. encontro. De O encontro, né? selo Já foi abri lá, repaginado. 2022. Não, bote na 2023, eu já coloquei as fotos na 2023. Já abri 2022, deixa eu ver aqui. Não tem não, eu acho. Tem não. Cada Tem ano não. eu coloco do ano anterior. Então já deixou aqui mesmo, né? Porque quando a pessoa entra, já vê. E aqui, ó. Só para a galera ver as nossas fotos, ó. Da participação do nosso encontro passado. Como Um foi monte de gente em pé ainda, né? Esse ano vai ter não, mais espaço. lota. É. Muito lindo. Esse ano vamos ter mais espaço. E tem muita coisa boa. O pessoal na mesa, os nossos selos aqui, a participação da Linda aqui também. Então tem, olha. Tivemos também A Sandra aqui, a participação, nossa rainha aqui. A partir dessa semana, estaremos na divulgação dos nossos Volta aí um apoiadores na pouquinho. realização do encontro. Volta aí um pouquinho, Rafael, para Deixa eu mostrar botar. para a Elza. Deixa eu voltar. Elza, tem como? Oi, tô aqui. Pronto.
Elza, Eu vou essa que assistir. está aí falando do lado do seu vídeo, do lado direito, é a coordenadora do programa Cidades Sustentáveis. Sim. Ela veio para aqui para fazer uma palestra maravilhosa, falando exatamente sobre isso, sobre os números, porque no nosso evento tem muitos prefeitos e muitos representantes das prefeituras também. E aí ela falou sobre isso, a Zuleika. Ela marcou para mim marcar uma reunião com elas para a semana, dia 26. Eu vou falar com ela, que ela está de férias. Vou marcar uma reunião online com ela, comigo e o grupo daqui, para ela já passar essas informações dos índices, como é que a gente vai atualizar. Pronto. E aí nós temos as embaixadoras. Maravilha, muito bom. A embaixadora que saiu passando para a atual o título de embaixadora, né? Sempre são pessoas, a gente escolhe sempre da área artística, por entender que a gente precisa incentivar a cultura e, principalmente, pessoas negras, mulheres. Isso. Eu vou participar desse evento esse ano, aí em Aracaju. Espero que você esteja aqui. Bote na Sim, sua sim, agenda. com certeza. 7 de novembro. Quando? 7 de novembro. Pronto, já vou me programar aqui. Olha aí o pessoal E aqui, recebendo. né? Todo o pessoal querendo ir lá receber o selo, né? Tem que trabalhar certinho para receber o selo, olha. Muito bom. Muito bom mesmo. Isso é um orgulho para o Estado, uma coisa muito legal. Para mostrar para ela a Leninha da Bahia. Isabela, toda linda também. Oi, Nínive. Na noite de glamour. Esse ano o espaço vai estar maior. Aqui só a Qual vai ser o local esse ano? Essa lista de Leida é a Leninha, da Bahia. Que para uma pessoa da Bahia que estava aqui e perguntou. O local desse ano vai ser aonde? Vai ser no Ministério Público Estadual. No auditório do Ministério Público Estadual. Ano passado. Spoiler, né? Spoiler. Eita, foi aí. Ai, que isso, Sandra? Spoiler, caiu no casco de banana. Pronto, não falo mais nada. Spoiler. Não falo mais nada. Pronto. Ano passado já está gravado agora. Ano passado foi no auditório da UAB. E cada ano a gente exercita o ODS 17, parcerias. A gente sempre faz em um espaço diferente para contemplar todos os parceiros. Porque aumenta a quantidade de pessoas, de participantes, né? E pessoas que vão assistir, né? A gente... a ideia é e o auditório é muito... Porque... E é amplo. Teve uma etapa do Plano de Educação Ambiental de Sergipe, aqui da zona que tem o município de Aracaju, foi lá. E foi bem amplo, é bem amplo. Dá para receber bem todas as pessoas, né? Isso. Já que vocês pretendem aumentar o evento, né? Ser maior. Então, o espaço vai dar a possibilidade para que vocês possam conseguir, né, de crescer o evento. Nós limitamos, ano passado, o número de pessoas para ter acesso, justamente porque o espaço, né, tinha, acho que o lugar para 300 ali na OAB, eram 300, 250, né? Não sei. E aí, nós limitamos. Então, foi desconfortável assim, porque quem vai receber o prêmio quer levar o fotógrafo, quer levar, principalmente prefeitos, né?
ele vem acompanhado com assessores. Então, dessa vez, o espaço maior vai dar oportunidade de você trazer, vai ser premiado, mas está levando também o seu pessoal. E Ou também, vai lá receber o certificado, né? A foto, né? e também, quem não receber o selo, vai receber o certificado. Então, de qualquer forma, vai ser uma grande festa para todo mundo que trabalha com ODS. Perfeito. E tá Perfeito. bom, vamos mais dar spoiler, porque Ela já falou quase tudo. Vamos encerrar, porque Já senão eu a Sandra vai acabar não falei tudo, não. Tem coisa Não, aí, tem ó. muita Não, coisa não fale aí. não, fale mais não. Se deixar, ela conta Gente, tudo. boa noite, muito obrigada. Foi Boa ótima noite. a Boa reunião. noite. E a gente Boa vai se falando, noite. Sandra, porque eu vou precisar muito para a gente alimentar aqui e andar, né? Porque precisamos muito. Inclusive, o estado de Alagoas, ele não tem Ok. esse desenvolvimento que o Sergipe tem nas ODS. A gente não vê isso aqui. Uhum. Mas eu espero que o meu município vai puxar agora. Quem vai puxar é meu município. Vai bombar, vai bombar. Vai bombar. Obrigada, boa noite, beijo no meu coração. Obrigada Boa por noite. tudo. Tchau. Tá bom. Pronto, Sandra, pode fazer encerramento oficial. A Alexandre vai parar a Sandra pode gravação. encerrar. É isso. Obrigada, gente. Obrigada e esperamos todos lá em nosso encontro estadual ODS. Boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Boa Rafael, noite. A live ela fica ficará, aí, Isabela. será disponibilizada lá no Mini, Jorge, fiquem. É isso.